Imagine acordar uma manhã e descobrir que o Brasil está alguns centímetros mais longe da África do que ontem. Parece loucura, pois é exatamente isso que está acontecendo neste exato momento. Mas aqui vem o plot twist que vai fazer você repensar tudo. Os geólogos descobriram que essa separação não é para sempre. África e América estão em rota de colisão, e quando elas se encontrarem novamente, será o fim do mundo como conhecemos. Se você quer descobrir segredos sobre o nosso planeta que vão mudar completamente sua perspectiva sobre o futuro da Terra, se inscreva no canal agora. Aqui no Além do Óbvio, você vai encontrar histórias que desafiam tudo que você pensava que sabia sobre o mundo. Você já reparou como o Brasil e a África se encaixam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeças gigante? Essa não é apenas uma coincidência visual que desperta nossa curiosidade. É a prova viva de uma das descobertas mais revolucionárias da ciência moderna. Em 1912, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener olhou para um mapa mundi e teve uma epifania que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o planeta. Ele percebeu que os contornos dos continentes se encaixavam de forma quase perfeita, como se tivessem sido separados por uma força colossal. Mas Wegener foi além da observação superficial. Ele começou a encontrar fósseis idênticos de plantas e animais em continentes separados por oceanos inteiros. Como um dinossauro poderia existir simultaneamente no Brasil e na África, se eles sempre estiveram separados por milhares de quilômetros de oceano? A resposta era simples e ao mesmo tempo perturbadora. Eles estavam juntos no passado. Wegener propôs algo que na época soou completamente absurdo. Os continentes se moviam. Ele chamou sua teoria de deriva continental, mas não conseguiu explicar como massas de terra tão gigantescas poderiam se deslocar pelo planeta. A comunidade científica o ridicularizou. Afinal, como continentes inteiros poderiam navegar pelos oceanos como icebergs? Por décadas, a ideia de Wegener foi tratada como pseudociência, mas a ciência tem uma característica fascinante. A verdade sempre encontra um caminho. Nos anos 1960, quando começamos a mapear o fundo dos oceanos, descobrimos algo extraordinário. O leito oceânico estava se expandindo, criando nova crosta terrestre nas dorsais oceânicas e destruindo a antiga nas fossas abissais. De repente, tudo fazia sentido. Os continentes não navegavam sobre os oceanos. Eles eram carregados por placas tectônicas gigantes que se moviam sobre o manto terrestre como pedaços de gelo sobre água quente. A Terra não era o planeta estático que imaginávamos. Era uma máquina dinâmica, em constante movimento, onde continentes inteiros dançavam uma coreografia cósmica que durava milhões de anos. Mas aqui está o detalhe que vai fazer você repensar tudo. Se os continentes se separam, eles também podem se reencontrar. E é exatamente isso que está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos pés, de uma forma que poucos imaginam. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o continente americano está se movendo. Não é metáfora, é literalmente isso. A cada ano, a América do Sul se afasta da África cerca de 3 centímetros. Para ter uma ideia, é mais ou menos a velocidade com que suas unhas crescem. Parece pouco? Vamos fazer as contas. Em 100 anos, são 3 metros. Em 1000 anos, 30 metros. Em 1 milhão de anos, 30 quilômetros. Foi assim que, ao longo de 180 milhões de anos, Brasil e África se separaram dos meros quilômetros que os dividiam até os mais de 3.000 quilômetros atuais do Oceano Atlântico. Mas aqui vem a reviravolta que mudou tudo na ciência. Em 2016, geólogos da Universidade de Lisboa fizeram uma descoberta que pegou toda a comunidade científica de surpresa. Eles estavam estudando as placas tectônicas do Atlântico quando perceberam algo estranho.
Uma das placas estava começando a se comportar de forma diferente. A placa ibérica, que fica entre a Europa e a África, estava mostrando sinais de instabilidade. Rachaduras começaram a aparecer. Pequenos terremotos se tornaram mais frequentes. Era como se a Terra estivesse sussurrando que algo grande estava para acontecer. Os cientistas mergulharam mais fundo na pesquisa e descobriram algo perturbador. O Oceano Atlântico, esse gigante que parecia eterno, estava, na verdade, vivendo seus últimos suspiros geológicos. A dorsal atlântica, aquela cordilheira submarina que há milhões de anos vem empurrando América e África para longe uma da outra, está perdendo força. É como se o motor que move os continentes estivesse começando a falhar. E quando isso acontece na geologia terrestre, as consequências são sempre dramáticas. O que mantém os continentes separados não é uma força permanente. É um equilíbrio delicado de pressões e movimentos que pode mudar a qualquer momento. Os geólogos descobriram que já existem zonas de subducção se formando nas bordas do Atlântico. Para quem não está familiarizado com o termo, uma zona de subducção é basicamente onde uma placa tectônica começa a mergulhar por baixo da outra, como se o oceano estivesse sendo literalmente engolido pela Terra. E aqui está o ponto crucial. Quando zonas de subducção se estabelecem completamente, elas começam a puxar os continentes de volta, um em direção ao outro. É como se a Terra decidisse desfazer sua própria obra, fechando oceanos inteiros, como se fossem apenas lagos temporários na história geológica do planeta. O que os cientistas descobriram não é apenas uma curiosidade científica. É o prenúncio de uma transformação tão radical que vai redefinir completamente a face da Terra. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar no tempo. Muito no tempo. Imagine que você pudesse assistir à história da Terra em câmera rápida, como se fosse um filme de 4,5 bilhões de anos comprimido em algumas horas. O que você veria seria de tirar o fôlego. Continentes dançando pelo planeta como se fossem nuvens no céu. Oceanos surgindo e desaparecendo como poças d'água, montanhas nascendo e sendo completamente erodidas. A Terra não é o lugar estático que parece ser na escala da vida humana. Ela é um organismo vivo, respirando e se transformando constantemente. Os geólogos descobriram que nosso planeta segue um padrão fascinante chamado de ciclo de Wilson. É como uma respiração gigante que dura entre 400 e 500 milhões de anos. Primeiro, os continentes se juntam formando um supercontinente. Depois, eles se separam criando novos oceanos. Em seguida, esses oceanos param de crescer e começam a encolher. Finalmente, os continentes voltam a se chocar, formando um novo supercontinente, e o ciclo recomeça. Já aconteceu pelo menos 4 vezes na história da Terra. O mais famoso desses supercontinentes foi Pangeia, que existiu há cerca de 300 milhões de anos. Era um mundo completamente diferente do nosso, uma única massa de terra gigante rodeada por um oceano mundial chamado Pantalassa. Mas Pangeia não foi nem o primeiro nem será o último. Antes dela existiu Rodínia, há 1 bilhão de anos. Antes de Rodínia, Colúmbia, há 1,8 bilhão de anos. E os cientistas já sabem como será o próximo. Pangeia última, que deve se formar daqui a 250 milhões de anos. Aqui está onde a coisa fica realmente intrigante. Os pesquisadores da Universidade de Yale, liderados pelo geólogo Ross Mitchell, usaram supercomputadores para simular exatamente como será esse processo. Eles mapearam o movimento atual das placas tectônicas, calcularam as forças envolvidas e projetaram o futuro geológico da Terra. O resultado é ao mesmo tempo fascinante e assustador. O Oceano Atlântico vai começar a encolher nos próximos 20 milhões de anos. Lentamente no início, depois cada vez mais rápido.
O Mediterrâneo, que já está sendo comprimido entre África e Europa, vai desaparecer completamente. A América do Sul vai começar sua jornada de volta em direção à África. Não será um movimento suave, será um processo violento, marcado por terremotos gigantescos, erupções vulcânicas massivas e a criação de cadeias montanhosas que farão o Himalaia parecer pequeno. Imagine os Andes se estendendo do Polo Norte ao Polo Sul. Visualize montanhas com mais de 15 mil metros de altura surgindo onde hoje é o Oceano Atlântico. É isso que acontece quando continentes colidem. Eles não se destroem, eles se empilham, criando cordilheiras monumentais. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja este: enquanto o Atlântico encolhe, o Pacífico continua crescendo. Isso significa que quando África e América finalmente se chocarem, elas estarão do lado oposto do planeta em relação à Ásia. O resultado será a Pangeia Última, um supercontinente que reunirá todas as terras emersas em uma única massa, deixando o resto do planeta coberto por um oceano gigante. E aí, você pode estar se perguntando, o que isso significa para nós, para a vida como conhecemos? A resposta vai muito além do que você imagina. Quando falamos de continentes colidindo, não estamos falando apenas de mudanças geográficas. Estamos falando de uma reorganização completa da vida na Terra, de uma forma que poucos cientistas têm coragem de discutir abertamente. Vamos começar pelo óbvio: o clima. Imagine um mundo onde não existe mais o Oceano Atlântico para regular as temperaturas entre continentes. As correntes oceânicas que hoje levam calor do Equador para os polos vão simplesmente desaparecer. O resultado? Zonas climáticas completamente novas, com extremos de temperatura que tornarão vastas regiões do planeta inabitáveis. Mas a questão climática é apenas a ponta do iceberg. O aspecto mais perturbador está relacionado aos oceanos. Christopher Scotese, da Universidade do Texas, fez simulações que revelam algo assustador. Quando Pangeia Última se formar, os oceanos do centro do supercontinente vão se tornar praticamente mortos. Sem correntes oceânicas para oxigenar as águas profundas, grandes áreas dos mares interiores vão se transformar em zonas anóxicas, ambientes sem oxigênio onde apenas bactérias conseguem sobreviver. É como se partes dos oceanos voltassem ao estado primitivo da Terra há bilhões de anos. E aqui vem um detalhe que vai fazer você perder o sono. Isso já aconteceu antes. Há 252 milhões de anos, quando Pangeia estava se formando, a Terra passou pela maior extinção em massa da sua história. Foi chamada de Grande Extinção do Permiano e dizimou 96% de todas as espécies marinhas e 70% das terrestres. A coincidência é perturbadora. Toda vez que um supercontinente se forma, a vida na Terra passa por um reset quase completo. É como se o planeta periodicamente decidisse apagar quase tudo e recomeçar do zero. Mas existe um mistério ainda maior por trás de tudo isso. Porque a Terra funciona como um relógio, formando supercontinentes a cada 400, 500 milhões de anos. Qual é a força motriz por trás desse ciclo aparentemente inevitável? Alguns cientistas acreditam que está relacionado ao resfriamento do núcleo terrestre. Conforme o interior do planeta esfria lentamente, as correntes de convecção no manto mudam de padrão, reorganizando as placas tectônicas na superfície. É uma conexão direta entre o centro da Terra, a 6.000 quilômetros de profundidade, e os continentes onde vivemos. Outros pesquisadores propõem uma teoria ainda mais intrigante. Os supercontinentes são uma forma de autorregulação planetária. Quando as massas continentais se juntam, elas criam condições tão extremas que praticamente resetam o sistema climático e biológico da Terra, permitindo que novas formas de vida evoluam e se diversifiquem quando os continentes se separam novamente. É como se a Terra tivesse um botão de restart embutido,
que ela pressiona a cada meio bilhão de anos. Mas talvez o aspecto mais inquietante seja temporal. Os 250 milhões de anos que faltam para a Pangeia última podem parecer uma eternidade na escala humana, mas representam apenas metade do tempo que os dinossauros dominaram o planeta. Em termos geológicos, é praticamente amanhã. Isso levanta uma pergunta que os cientistas preferem não fazer em voz alta. A humanidade ainda estará aqui quando esse processo começar a se acelerar? E se estivermos, seremos capazes de sobreviver a uma transformação planetária dessa magnitude? Aqui está o que vai fazer você olhar para o mundo com outros olhos. Esse processo não é algo que vai começar daqui a milhões de anos. Ele já começou. Os sinais estão por toda parte, escondidos à vista de todos, mas apenas os geólogos sabem interpretá-los. Vamos começar pelo Mediterrâneo. Aquele mar azul paradisíaco que associamos a férias e civilização antiga está, na verdade, morrendo. A cada ano, a África se move 2 centímetros para o norte, comprimindo o Mediterrâneo contra a Europa. É um processo lento, mas implacável. Em 50 milhões de anos, aquele mar simplesmente deixará de existir. Mas você não precisa esperar 50 milhões de anos para ver os efeitos. Os terremotos na Itália, Grécia e Turquia não são coincidência. Eles são o grito de agonia de uma crosta terrestre sendo esmagada entre 2 gigantes continentais. Cada terremoto no Mediterrâneo é uma pequena prova de que os continentes estão literalmente se aproximando. Existe algo ainda mais fascinante acontecendo no Oceano Pacífico. Enquanto o Atlântico se prepara para encolher, o Pacífico está se comportando de forma estranha. O famoso Anel de Fogo, aquele círculo de vulcões e terremotos ao redor do Pacífico, tem mostrado atividade crescente nas últimas décadas. Os cientistas descobriram que várias zonas de subducção no Pacífico estão se acelerando. A placa do Pacífico está sendo empurrada por baixo das placas continentais mais rapidamente do que nas últimas milhões de anos. É como se o planeta estivesse ajustando suas engrenagens internas, preparando-se para a grande reorganização que está por vir. Mas talvez o exemplo mais impressionante esteja acontecendo bem aqui perto de nós, no Oceano Índico. Em 2004, o tsunami que devastou a Indonésia e países vizinhos foi causado por um dos maiores terremotos já registrados. O que poucos sabem é que aquele terremoto foi tão poderoso que literalmente alterou a rotação da Terra, encurtando os dias em 2,68 microsegundos. Aquele evento não foi apenas uma tragédia natural isolada, foi um sintoma de algo muito maior. A placa indo-australiana está colidindo com a placa euroasiática, empurrando a Índia contra a Ásia e criando o Himalaia. É um processo que começou há 50 milhões de anos e continua até hoje, fazendo o Everest crescer 4 milímetros por ano. É literalmente um ensaio do que vai acontecer quando África e América colidirem. Terremotos devastadores, cadeias montanhosas sendo erguidas, oceanos sendo rearranjados. A diferença é que quando for a vez do Atlântico, a escala será muito maior. E existe um detalhe que poucos percebem. Essas mudanças geológicas estão criando padrões climáticos completamente novos. O derretimento das geleiras, as mudanças nas correntes oceânicas, os eventos climáticos extremos, parte disso, que atribuímos apenas à ação humana, pode estar conectado também a esses movimentos tectônicos de longa duração. Pesquisadores da Universidade de Sydney descobriram que movimentos de placas tectônicas podem influenciar padrões de chuva e temperatura em escalas continentais. É como se a geologia e o clima fossem muito mais conectados do que imaginávamos. Isso significa que estamos vivendo em um momento único na história da Terra. Somos a primeira espécie consciente a testemunhar e documentar essas transformações planetárias em tempo real.
Estamos assistindo aos prólogos de uma história que vai durar centenas de milhões de anos. A pergunta perturbadora é: será que entendemos o suficiente sobre esses processos para nos prepararmos para o que está vindo? Aqui está a verdade que vai transformar completamente sua perspectiva sobre o tempo, a vida e nosso lugar no universo. Nós não somos apenas observadores passivos dessa dança cósmica de continentes. Somos parte dela de uma forma que poucos conseguem compreender. Pense nisso. Toda a história da humanidade, desde os primeiros hominídeos até você assistindo este vídeo agora, aconteceu durante uma fração microscópica de um único ciclo de Wilson. Enquanto nossa espécie desenvolveu agricultura, construiu civilizações, criou arte, ciência e tecnologia, o planeta continuou sua respiração lenta e implacável. Mas existe algo profundamente poético nisso. Os mesmos processos que criaram as condições para a vida existir são os que, eventualmente, vão transformar completamente o mundo como conhecemos. É como se a Terra fosse um artista cósmico, constantemente destruindo e recriando sua própria obra-prima. A geóloga Johanna Seidel fez uma descoberta que mudou nossa compreensão sobre essa relação. Ela demonstrou que os ciclos de supercontinentes não apenas influenciam a evolução, eles a dirigem. Cada separação continental cria novos nichos ecológicos, permitindo que a vida se diversifique de formas inimagináveis. Cada colisão força adaptações extremas, eliminando espécies fracas e fortalecendo as resistentes. Nós somos produto direto desse processo. Se Pangeia não tivesse se fragmentado há 180 milhões de anos, os mamíferos provavelmente nunca teriam dominado o planeta. Se não houvesse continentes separados para criar pressões evolutivas diferentes, a diversidade que permitiu nossa inteligência talvez nunca tivesse surgido. E aqui está o insight mais perturbador. Estamos vivendo no momento de máxima dispersão continental da Terra. Os continentes nunca estiveram tão separados quanto agora. Isso significa que estamos no pico da diversidade biológica e geográfica planetária. Daqui para frente, é só reagrupamento. Mas talvez a revelação mais impressionante venha de uma descoberta recente da NASA. Usando satélites, eles conseguiram medir com precisão milimétrica o movimento dos continentes em tempo real. E o que descobriram é que o processo não é uniforme. Ele está acelerando. Pequenas acelerações no movimento das placas tectônicas foram detectadas em várias partes do mundo. É sutil demais para percebermos, mas significativo o suficiente para sugerir que alguma coisa mudou no interior da Terra. Alguns cientistas especulam que pode estar relacionado às mudanças climáticas, que alteram o peso dos continentes através do derretimento de geleiras gigantes. Isso levanta uma possibilidade ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Será que a humanidade, sem querer, está acelerando o processo de fechamento dos oceanos? Estaríamos, inconscientemente, apressando nossa própria transformação geológica? A verdade é que não sabemos. E talvez essa incerteza seja a coisa mais humana de todas. Aqui estamos, uma espécie que existe há apenas 300 mil anos, tentando compreender processos que duram centenas de milhões de anos. É como uma formiga tentando entender a vida de uma sequoia. Mas existe algo extraordinário nisso. Somos a primeira forma de vida na Terra a ter consciência desses ciclos planetários. Somos os primeiros a poder olhar para trás e ver o padrão, os primeiros a poder olhar para frente e imaginar o futuro geológico do planeta. Isso nos coloca em uma posição única na história da vida terrestre. Não somos apenas passageiros nesta jornada cósmica. Somos as primeiras testemunhas conscientes dela. E talvez, se conseguirmos sobreviver tempo suficiente, sejamos também os primeiros a poder influenciar conscientemente o curso dessa grande dança de continentes. A pergunta que fica é:
O que faremos com esse conhecimento? Quando você acordar amanhã e olhar para o horizonte, lembre-se, você está vendo um mundo em movimento. Cada paisagem, cada oceano, cada montanha faz parte de uma história épica que começou há bilhões de anos e ainda está sendo escrita. África e América estão em rota de colisão, e isso não é apenas uma curiosidade científica. É um lembrete poderoso de que vivemos em um planeta vivo, dinâmico, que nunca para de se transformar. Somos parte de algo muito maior do que podemos compreender completamente, mas temos o privilégio único de estar conscientes disso. A Terra vai continuar sua dança cósmica muito depois de nós. Pangeia última será formada, novos oceanos surgirão, novas formas de vida evoluirão. É ao mesmo tempo humilhante e inspirador pensar nisso. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre nosso planeta, compartilhe com alguém que você acha que também deveria saber disso. E se você quer continuar descobrindo segredos fascinantes sobre o mundo que nos cerca, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Além do Óbvio, sempre há uma nova história esperando para transformar a forma como você vê a realidade. Até o próximo mistério.